Agora com a gente, atenção, Espírito Santo, você estava acompanhando a cobertura especial do jornalismo do SBT e continua com a gente aqui na TV Sim, porque a polícia acaba de revelar detalhes de um sequestro que terminou em morte aqui na Grande Vitória. Foram divulgadas imagens que mostram o momento deste sequestro. A vítima foi morta e enterrada em cova rasa. Mas qual o motivo deste assassinato? Eu te conto já já. E você vai ver ainda um churrasquinho aqui do estado que foi alvo de um criminoso. Ele invadiu o estabelecimento no meio da madrugada. Rodou tudo o que podia, só que teve uma surpresa. Mas o que será que ele conseguiu levar? Já já eu te conto. Para você de casa, um excelente bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. 11h16, a gente começa com um tiroteio que deixou 3 pessoas baleadas na capital dos capixabas. Simplesmente estava todo mundo numa boa, quando chega um carro e um atirador. Olha só as pessoas correndo desesperadas no meio da rua. As imagens são impressionantes e o Arleson Schneider, que apurou tudo isso, vai contar detalhes dessa cena. Olha só, impressionante. O atirador chega, mira, dispara e as pessoas correm. Depois de ele ter feito tudo isso, ele também corre. Arleson Schneider, bom dia com você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa história toda aconteceu aqui, ó, a pouquinhos metros do... Agora o caminhão parou ali na frente. A poucos metros, perdão, tá, gente? Do quartel de Maruípe, da corregedoria do 1º Batalhão da Polícia Militar. E a informação, acabei de ler o boletim de ocorrência, indica que é o seguinte: aqui do meu lado é o bairro Santa Marta, aqui do outro lado é o bairro Engenharia. E que essa região teria atuação do 3º Comando Puro, o TCP. E que esses criminosos que vieram dar os tiros aqui, eles são do 1º Comando de Vitória. Aqui tinha um churrasquinho, Wagner Trabac vai mostrar pra gente, tinha um churrasquinho. Daqui dessa rua veio o atirador. Esse vídeo que a gente acabou de ver aconteceu exatamente aqui nessa meiuquinha. O atirador vem com uma arma na mão, atira várias vezes, 3 pessoas são atingidas, inclusive gente que não tinha nada a ver com a vida, um tal do vascaíno ainda. Um dos tiros bateu aqui de raspão, o Wagner Trabac vai mostrar pra gente. Onde que estava o tiro, Wagner? Aí, ó, aqui embaixo, ó. E ali é o quartel. Bom, aí o que acontece? Esse atirador, ele não estava sozinho. Ele estava num carro que ficou estacionado aqui na rua de trás, ele desceu armado e atirou. Agora, daqui 10 minutos, 11h30, a polícia vai atender a imprensa para poder falar sobre essa situação. Esse crime foi cometido por 6 homens, 4 deles, pelo menos, foram detidos, 2 foram baleados numa troca de tiros com a polícia, porque essa história começa aqui, mas termina lá em Eurico Salles, na Serra. E entre os detidos está o atirador, esse homem que você frisou aqui no início do jornal, que ele aparece aqui com a arma na mão. Então, ali do outro lado é a base do 1º Batalhão. A gente está indo para lá agora, onde a gente vai bater um papo com a polícia, para eles explicarem melhor um pouco, né? Porque afinal de contas aconteceu na porta da casa deles, a polícia agiu rápido e conseguiu aí entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Portanto, Thiago, daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista da Polícia Militar, trazendo detalhe por detalhe sobre essa história que aconteceu aqui, às margens da Maruípe, avenida movimentadíssima. Inclusive, tinha acabado de passar uma viatura da guarda quando esse atirador chegou aqui no local. E a informação é que o principal alvo era uma liderança do tráfico de drogas daqui da região. Mas eu prometo que eu vou voltar daqui a pouco com uma entrevista com a Polícia Militar, trazendo tintim por tintim desse caso que aconteceu aqui, ó. Esse pedaço movimentadíssimo daqui da nossa bela capital de todos os capixabas, Thiago. Olha, eu conheço muito bem essa região aí. Meu primeiro estágio foi na escola Orlandina de Almeida Lucas, que você pegando justamente essa rua aí e saindo no final dela à esquerda, você passa pelo cemitério de Maruípe, você vai em direção ao bairro São Cristóvão, tem um campinho de futebol, o clube ali do Barreiro, enfim. É um local de muitos moradores de idade,
É um local que tem muito comércio ativo. Você está de frente, praticamente, à corporação, o coração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Pode abrir aí a imagem para você ver que foi por volta de 10h30 da noite. Tinha ali uma dezena de pessoas no churrasquinho quando o atirador chega e dispara contra eles. No primeiro tiro ali, dá para ver que um é atingido de costas. Ele é atingido na perna e sai mancando com a perna esquerda. Você tá vendo ele aí, ó. Rapaz, e ele vai atirando a esmo. Isso, acredito que a menos de 50 metros, onde fica a sede, a cúpula da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu estou aqui de boca aberta. Olha só a quantidade de pessoas que foram surpreendidas por esse atirador a praticamente menos de 50 metros, onde fica o quartel da Polícia Militar em Maruípe, um local ali de intenso comércio com muitos moradores. Daqui a pouco, às cerca de 9 horas, vai ter uma coletiva, porque a polícia tem que dar uma resposta. Os bandidos estão assim agindo na cara de todo mundo. Fica ali também o Notaer, fica ali o Batalhão de Missões Especiais, fica ali o Alto Comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Isso é um escárnio. Eu não sei mais nem o que comentar diante da cara de pau e ousadia da criminalidade no Estado do Espírito Santo. Daqui a pouco, mais informações ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Olha só, o dono de uma moto teve um prejuízo duplo, isso mesmo. O prejuízo é 2 vezes o valor da moto. A Eli está chegando com a gente agora para explicar melhor essa história. Como assim, Eli? É com você, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia também para quem assiste o Alô Espírito Santo, né? Esse prejuízo foi duplo, Tiago, porque essa moto já havia sido vendida. Olha só como deve ter ficado o coração, né, desse homem. Ele já tinha vendido a moto, mas a transferência de propriedade ainda não tinha sido oficializada, né, pelo Detran. E aí, essa moto, como você disse, foi furtada, foi na madrugada de domingo para segunda-feira. A pessoa passa ali na frente, uma câmera inclusive gravou, né, esse momento, registrou. Ele passa, olha para um lado, olha para o outro e simplesmente pega a moto e leva embora, né? Então, o coração desse homem ficou realmente apertado, mas a polícia também agiu rápido, tá? A gente tem uma atualização desse caso. Ontem, a polícia conseguiu recuperar essa moto, que bom, né? Um prejuízo, infelizmente, né? Que ele não vai ter mais. A moto foi recuperada no bairro São Brás, ela tinha sido furtada no bairro Nossa Senhora Aparecida e ela estava numa região de área de mata. E quem tinha furtado essa moto, Tiago, era um menor de idade. Pois é. E aí ela foi, né, apreendida, foi devolvida para a pessoa, para o dono, e esse menor de idade que tinha sido apreendido já foi liberado, infelizmente, né, como manda a lei. Tá certo, Elis. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias. Atenção, porque agora, 11h23, uma confusão por conta de uma batida entre 2 bikes terminou com um homem armado com uma faca sendo contido pela polícia. Ao vivo as informações aqui no telão dele, Patrick Sanches, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia também para quem acompanha o Alô Espírito Santo nesse exato momento. Pois é, essa história aconteceu no centro de Aracruz e por bobeira quase que acaba em tragédia. Isso porque, segundo testemunhas, 2 bicicletas colidiram de frente. Uma batida acontece, um acidente. Só que um desses ciclistas sacou uma faca, isso mesmo, sacou uma faca e começou a ameaçar o outro. Estava com raiva ali no momento, começou a ameaçar. Como o local aconteceu no centro, que é uma região comercial bastante movimentada, inclusive, as pessoas no entorno, principalmente das lojas, acionaram a polícia militar. Os agentes chegaram rapidamente no local para tentar conter a situação. E aí você pensa que mesmo com os policiais ele iria se acalmar? Não. Ele mesmo assim continuou com a faca em mão e ameaçando os militares. Um dos policiais se aproxima dele, pede calma, calma, guarda essa faca, larga essa faca. Ele, eu não vou largar. Ele extremamente alterado. A situação, por pouco,
não acabou de uma forma ruim. Infelizmente, uma hora ele decidiu se acalmar, decidiu largar a faca, os policiais conseguiram contê-lo. E aí fica aquele questionamento, né? Por que esse sujeito sai de casa com uma faca? Boa coisa não é, né? Boa intenção provavelmente ele não tinha. Porque uma coisa boba, uma colisão, um acidente que dá para resolver ali no momento, ele sacou uma faca e queria, né? Ficou ameaçando tirar a vida do outro. É um perigo, né, Thiago? Não, e um detalhe que me chamou a atenção quando eu vi essa imagem nas redes sociais é o seguinte: a paciência que os policiais estão tendo, depois de casos recentes em que policiais acabam se excedendo no uso das suas atribuições como policiais, eles estão muito temerosos agora porque qualquer cálculo errado pode acabar em uma tragédia. Tem que ter um raciocínio lógico, tem que ficar muito atento, como foi o caso dos policiais lá de Domingos Martins, que num ato, que daqui a pouco a gente vai trazer informações, em que a pessoa ali desesperou porque seria levado a moto dele, ele falou, nem vocês, nem eu, os policiais tiveram que recuar para recalcular o que poderia ser feito. E olha só, ele foi para cima pro policial com uma faca imensa, o policial falando com ele, larga, larga, ele não largava. Se tiver áudio disso aí, dá para você ver, a policial feminina se aproxima, tenta acalmar, o policial com taser ali também. Foi aí, gente, as pessoas estão perdendo a cabeça por muito pouco. Olha só, ele fora de si, o rosto avermelhado, né? Daqui a pouco mais informações sobre esse caso. 11h26 e atenção, a polícia acaba de revelar detalhes de um sequestro que terminou em morte aqui na Grande Vitória. Ao vivo da janelinha do nosso Alô, Fábio Gabriel chega com a gente detalhando todos os percalços desta investigação feita pela polícia. Com você, Fábio Gabriel, bom dia. Bom dia, Thiago Américo. Bom dia também para quem está nos acompanhando nesse momento. Pois é, estou aqui ao lado com o delegado Tarcísio Ottoni, que vai dar todos esses detalhes, Thiago, que olha, é uma história sinistra. Mas o delegado vai dar mais detalhes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como é que a polícia descobriu esse desaparecimento e toda essa trama que parece ser motivada por vingança, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Veja, inicialmente nós somos titular aqui da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, o DHPP, da Polícia Civil. A ocorrência chegou para nós inicialmente como um desaparecimento. Nós, evoluindo essa ocorrência com as investigações, no início constatamos que se tratava de um sequestro, com a participação de pelo menos 8 pessoas em motocicletas e um veículo automóvel. No cumprimento das medidas cautelares de prisão e busca e apreensão, esse caso nós descobrimos que evoluiu para o homicídio e aí nós descobrimos a causa desse crime bárbaro. Na verdade, um grupo de funcionários de uma empresa de vigilância eletrônica decidiram, por conta própria, fazer justiça com as próprias mãos, uma espécie de limpeza social. Ou seja, aquele morador de rua vítima, Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, que estaria praticando pequenos furtos na região para sustentar um vício, né? Ele foi ali arrebatado por essas pessoas, levado para o município da Serra, torturado e morto. Agora, delegado, como é que foi assim dado a falta do Marcos, desse morador em situação de rua? Foi no caso a mãe dele? Isso é importante registrar porque, embora ele estivesse em situação de rua, por ele havia a mãe que ali todos os dias, ele estava ali morando debaixo da terceira ponte, próximo ali ao Corpo de Bombeiros, mas todos os dias a mãe do Marcos levava para ele uma marmita, um almoço. E no dia 17 de março, portanto, ela não encontrou o filho. A partir daí, ela procurou imediatamente a nossa delegacia, as autoridades policiais, onde conseguimos ali dar prosseguimento a esse caso. Quer dizer, então, delegado, o que parece ter motivado esse crime contra esse morador em situação de rua foi, no caso ali, uma vingança, né? Uma retaliação desses funcionários da empresa, não é isso? É isso, é uma espécie... A operação leva o nome de Invisíveis, justamente fazendo alusão aos invisíveis sociais, pessoas que normalmente são marginalizadas, são esquecidas pela sociedade e, nesse caso, eles agiram assim por entenderem
que esse seria mais um caso de pessoa esquecida. Mas como eu disse, por ele havia uma mãe ali, familiares que se importavam com ele, que se importam com ele, e procurou a polícia. Essa motivação, as investigações apontam que foi para justamente fazer cessar com as próprias mãos ali os pequenos furtos que aconteciam na região, ao invés de procurar o sistema de segurança pública, o sistema de justiça criminal, que nós vivemos em um Estado democrático de direito, né? Um Estado de leis, onde de fato deveria ter procurado a polícia para poder aplicar a lei. Agora, delegado, o senhor falou que eram funcionários de uma empresa. A polícia também investigou se essa empresa tem alguma participação nesse crime ou foi algo ali dos funcionários, ideia dos funcionários? Essas investigações até o momento não demonstram qualquer participação da direção da empresa com essa tomada de decisão dos funcionários. É uma empresa grande, com mais de 80 funcionários, com diversos setores dentro dessa empresa. Portanto, esse setor aí desses vigilantes era coordenado por uma pessoa específica que não está ligado aí aos donos da empresa. Tá, então, Tiago, só relembrando esse caso, foi de um morador em situação de rua ali na Enseada do Suá, que costumava praticar pequenos furtos ali na região, e ele em seguida desapareceu. Ele estava até junto com a companheira dele quando ele teria ali sido sequestrado. E, na verdade, ele foi levado por funcionários dessa empresa para dentro de um carro. Em seguida, ele desapareceu e logo em seguida o corpo dessa vítima apareceu em uma área ali de eucaliptos no município da Serra, no contorno ali de Jacaraípe, e esse crime então foi desvendado pela polícia aqui do Espírito Santo. Tiago. Olha, eu quero saber agora, aproveitando que nós estamos com um delegado que é responsável por uma série de investigações de pessoas desaparecidas, e fazer uma pergunta para a autoridade da Polícia Civil. Ontem nós exibimos aqui a história do advogado, está todo mundo aqui querendo informações positivas. A esposa dele ontem estava 72 horas sem informação. A Polícia Civil tem alguma pista do paradeiro, se possível, com muita vida, desse advogado criminalista que está desaparecido? Bom, Tiago, eu vou fazer essa pergunta agora, delegado. Nós, além desse caso que já foi resolvido pela polícia, também, infelizmente, nós temos de um advogado que está desaparecido, ele que foi para uma festa rave e não chegou nessa festa e até o momento ele está desaparecido. A mãe dele, inclusive, falou conosco ontem pela TV. Claro, ela está desesperada por conta do desaparecimento desse rapaz. A polícia tem alguma informação sobre esse caso? Esse caso trata do desaparecimento do advogado de Iguaçuí, o doutor Antônio Carlos Veiga. Nós tomamos ciências desse caso na data de ontem, onde nós já começamos aí com as primeiras diligências, com busca ativa, busca aérea, em companhia com o Corpo de Bombeiros, com Nota R, equipes de campo fazendo toda essa procura. Na data de hoje, infelizmente, já recebemos a notícia agora há pouco, né, dentro de poucos minutos atrás, que infelizmente o corpo dessa pessoa desaparecida foi encontrado ali nas proximidades da Fazenda Camping, na Barra do Jucu, ali na Rodossol, em Vila Velha. Quer dizer que então o corpo desse advogado já foi localizado. A polícia tem a informação sobre circunstâncias, se tem ali marca de ferimento, alguma coisa do tipo? Nós estamos agora com a equipe de plantão do DHPP no local, onde vai ser feito o isolamento da área para ser justamente chamar a perícia, né, e todos os profissionais ali, onde será passado por uma perícia, por uma avaliação médico-legal para entendermos a causa dessa morte. Tá aí, Tiago, infelizmente uma notícia em primeira mão, mas a gente esperava e torcia aí para que esse advogado fosse localizado, mas de acordo com as informações aqui do delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, acabou de confirmar que o corpo dele foi encontrado em uma área de mata ali de Vila Velha. Tiago. Olha, eu queria aproveitar agora, eu fiquei chocado, acredito que vocês também, porque ontem nós temos em primeira mão aqui o relato da esposa dele, são recém-casados. O doutor Antônio Veiga é muito conhecido e muito ativo, era agora, infelizmente, no passado, muito ativo nas redes sociais, falando sobre advocacia criminal.
Ele que estava desaparecido ontem às 72 horas depois de ter participado de uma festa eletrônica junto com a esposa. Nós temos até a última foto dele, que a nossa direção deve colocar e recuperar para vocês aí, em que ele estava extremamente feliz participando dessa festa que reuniu milhares de pessoas ali na Barra do Jucu, quase chegando ali em Guarapari. A esposa dele estava dormindo dentro do carro em busca de informação. Ontem nós estávamos, inclusive, entrevistando ela com a ajuda das pessoas, com drones ali fazendo o levantamento. Eu queria aproveitar nesse momento muito triste e perguntar para o delegado responsável se eu sei que é muito cedo ainda, mas como que a polícia conseguiu chegar? Foi uma denúncia anônima? Como é que estava o corpo desse advogado? Tinha sinais de violência? Delegado, o Tiago, nosso apresentador, está fazendo a pergunta, né, que esse caso acabou sendo comovente de uma certa forma e ele gostaria de saber como é que a polícia chegou a essa informação, aonde estava esse corpo, se tem ali alguma informação, o estado em que ele foi encontrado. Veja bem, a polícia, a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, em casos de desaparecimento, nós adotamos protocolos até definirmos que podemos ali lançar equipes de busca, justamente para a gente diminuir a área de trabalho. Nesse caso, desde os fatos que tomamos conhecimento de forma ininterrupta, né, até pela comoção e pela gravidade dos fatos, a polícia está tomando todas as providências ali no local. Uma equipe de plantão está no local, o Tiago está fazendo aí a preservação desse local de crime para justamente entendermos se foi uma morte de origem criminosa ou não, se foi um mal súbito, né, algo aí que pode ter despertado aí no organismo da vítima. O senhor ainda não teria informações em que estado foi encontrado o corpo, enfim, aonde estava? O corpo foi encontrado numa área de mata, próximo à Fazenda Camp, né? Portanto, próximo ao evento onde estava aí a vítima desaparecida. Provavelmente ele entrou em confusão, né, mental ali, procurando uma saída, algum local, um socorro. Nós temos diversas informações de pessoas que visualizaram ele às margens das rodovias. Nós sobrevoamos a área ontem com o helicóptero do Notaer, corpo de bombeiro, nós vasculhamos toda a área, mas pelas primeiras imagens que chegaram até nós, é uma área de vegetação alta, né, onde foi necessário hoje a ajuda de um drone para poder localizar esse corpo. Tá, então, Tiago, é realmente uma notícia triste, uma notícia que nós não gostaríamos de falar, mas que acabou acontecendo e a polícia só conseguiu localizar o corpo através de recursos tecnológicos. Aí foi utilizado esse drone que auxiliou aí para encontrar o corpo desse advogado que estava desaparecido. Tiago, você tem mais alguma outra pergunta? Sim, porque assim, nós estamos muito tristes, chocados, porque se trata de um jovem advogado capixaba de 27 anos, natural de Iguaçuí, recém-casado, que foi para se divertir. Eu queria saber ainda, aproveitando a gentileza do delegado responsável por desaparecidos e por toda essa investigação, se dá para saber, inicialmente, se o corpo já estava em adiantado estado ali, cadavérico. Isso dá para saber se... Porque foram 72 horas ontem, hoje soma-se mais horas do desaparecimento dele, ou se o corpo estava preservado ainda. Tá. Doutor Tarcísio, o Tiago está perguntando se o corpo desse advogado, né, como é que estava o estado dele, se já que tinha 72 horas sobre o seu desaparecimento, se esse corpo já estava em estado de decomposição. Os fatos aconteceram nesse momento, estão acontecendo, nós estamos com equipe no local, né? Já chegaram algumas imagens para nós. O mais importante agora é a polícia encaminhar esse corpo para exames no médico legista e na perícia para identificarmos aí as causas dessa morte. É óbvio que já havendo dias após o fato, o corpo já se encontra em estado avançado ali de decomposição, né? Na verdade, o corpo foi encontrado agora, mas precisa ser passado aí por essas análises aí médico-legista. Obrigado, doutor. Tá aí, Tiago, as informações aqui em primeira mão. É uma notícia triste, mas que infelizmente acabou acontecendo. É com você aí no estúdio, Tiago. Continue, por favor, com o delegado, porque muita gente está mandando mensagem aqui
Eu vou fazer até uma correção, eles eram casados há 7 anos, têm uma filhinha, estão me corrigindo, porque nas redes sociais há fotos, postagens, acredito que deva ser dos 10 anos de relacionamento dos dois, do advogado com a esposa dele, que ontem aqui, emocionada, se a gente puder recuperar também a entrevista que ela deu, ela estava dormindo dentro do carro depois desse evento que aconteceu no final de semana. Um evento super respeitado que existe há muitos anos. Ontem, o nosso Arleson Schneider esteve com ela. Se o Arleson Schneider também estiver na ponta do lance aqui para trazer o que ele sentiu dela, né, naquele momento, porque todo mundo ficou muito triste, obviamente desesperado com o sumiço dele. Para você que está chegando agora, ele e a esposa foram para essa festa de música eletrônica, conhecidíssima, uma festa muito bem feita, e ele estava aparentando estar muito feliz. O Arleson pode chegar nessa conversa aqui e trazer detalhes sobre o que ele apurou ontem e continua apurando hoje, né, Arleson Schneider? Esse casal é lá de Guaçuí, Thiago, e eles vieram para cá especialmente por causa dessa festa, essa festa que acontece todo ano lá no mesmo local. Foi uma festa que reuniu 7.000 pessoas. Esse advogado, ele, de acordo com a esposa, que eu conversei com ele ontem, a Yara, ele tinha consumido algumas coisas, de acordo com a esposa dele, tá, gente? O que é normal nessas festas. E, geralmente, nessas festas, todo mundo se conhece. Então ela estava aqui no grupo de amigos, aí eu olhava, estava o marido dela no grupo de outros amigos. Pra você ter ideia, eles já chegaram lá 2 horas da manhã. Ela notou o sumiço dele 2 horas da tarde, ou seja, 12 horas depois, quando ele estava sem camisa, descalço, o celular dele, documentos e os cartões estavam dentro do carro, e parece que ele tinha entrado numa neura no momento que ele tinha percebido que tinha perdido a chave do carro. E ali foi o momento que ele acabou se dispersando do grupo que ele estava e não foi mais visto. Só que essa chave do carro estava dentro de uma bolsa de uma amiga. Então a esposa, a Yara, e os amigos deles ficaram lá no estacionamento onde o carro deles estava e ficaram lá esperando para ver se ele voltava. Até ontem, quando eu estava acompanhando essa história, a minha expectativa, a do Wagner e também do pessoal lá, de que ele teria saído chateado com um grupo de amigos e estaria na casa de outras pessoas, mas que infelizmente veio essa notícia. A gente vai continuar acompanhando todo esse desfecho ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, mas não era essa notícia que a gente esperava receber. Camarada novo, bem resolvido, bastante conhecido dentro da profissão dele, lá do município de Guaçuí, belíssimo município de Guaçuí, veio aqui para curtir uma festa e que infelizmente não vai voltar para casa. Olha, muito triste essa história. Daqui a pouco a gente continua. Quero agradecer o delegado responsável pelas investigações, que acompanhou essa investigação desde perto. A nossa equipe de reportagem está agora se dirigindo para o local onde as equipes da Polícia Civil estão neste momento, onde a família também, com certeza, está no local. As pessoas que estavam imbuídas em tentar qualquer pista desse jovem advogado de 27 anos que infelizmente foi encontrado agora há pouco pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo sem vida. A qualquer momento, novas informações, ainda hoje, aqui no seu Alô Espírito Santo. 11h42, a polícia prendeu um dos principais nomes do tráfico de uma região aqui do nosso estado. Ele também é acusado de um crime violento contra a própria companheira. Eu vou chamar ele, Samuel de Fraga, ao vivo, que chega trazendo informações pra gente agora. Samuel de Fraga, é com você, meu amigo. Bom dia. Ei, Thiago, bom dia para você e bom dia para todo mundo. Pois é, Thiago, olha, um crime de violência doméstica horrendo fez com que a polícia fez com que os policiais encontrassem esse homem na região de Graúna, ali em Itapemirim. E segundo o delegado Daniel, ele é responsável por, juntamente com a facção, de movimentar milhões de reais com o tráfico de drogas ali na região. Só que aí, Thiago, no último domingo, a polícia recebeu um pedido de socorro através de um vídeo feito por um familiar mostrando todo o cabelo da vítima, da mulher que é companheira desse homem, entendeu? Eles estavam se relacionando há algum tempo e aí um familiar mostrou esse vídeo nas redes sociais e mandou para familiares. O cara arrancou o cabelo da mulher todo, como se fosse uma peruca, com uma faca, Thiago. No vídeo ainda é possível ver partes, né, de pele da
da cabeça, né, da vítima agarrada ainda aos cabelos. E aí, diante disso, a polícia já procurava ele, que é foragido da justiça desde janeiro desse ano. A polícia chegou e encontrou ele dentro de casa, a prisão foi realizada e agora, além do processo pelo tráfico de drogas, que já era procurado pela polícia, que conseguiu provas diante das apreensões feitas nos últimos meses do envolvimento dele nessa grande movimentação de tráfico de drogas, agora ele também vai ser aí processado por violência doméstica através da Lei Maria da Penha. Agora, Tiago, uma violência imensa, arrancar os cabelos da companheira com uma faca, né, num momento de fúria. O ser humano realmente está perdendo o tino, como dizia meu falecido pai. As coisas estão muito diferentes, é muita violência e isso reacende mais uma vez, né, Tiago, aquela informação. Mulher está sofrendo violência dentro de casa, denuncie e tente sair fora o mais rápido possível para evitar casos como esse, que segundo vizinhos, as brigas entre eles eram frequentes, Tiago. Horrorosa essa história, não quero nem continuar. Obrigado, Samuel. Coisa triste, né? 11h45 teve uma imagem que se espalhou no WhatsApp de todo mundo. Eu estou falando do vídeo que mostra um homem desesperado colocando fogo na própria moto. E a gente descobriu mais detalhes desse motociclista. Você está vendo aí o momento em que ele, que tinha possivelmente adquirido essa moto recentemente, uma moto bonita, né? Os policiais chegam até ele e ele estava atrás da placa, pediram a placa, ele falou, nem vocês, nem eu. E num ato de insanidade, de descontrole, ateia fogo na moto e o fogo acaba atingindo ele e a própria mãe. A policial tentou até impedir a mãe também. Olha que imagem impressionante, o Brasil inteiro viu isso aqui pelo jornalismo do SBT e o Patrick Sanches está acompanhando de perto essa história, inclusive a situação, o estado de saúde que infelizmente dos dois não é nada bom, né, amigo? É com você, seja bem-vindo mais uma vez. Pois é, esse caso aconteceu em Melgaço, distrito de Domingos Martins. E primeiro a gente precisa entender por que isso aconteceu, porque as imagens são muito fortes, são muito chocantes, né? A maneira como tudo acontece e simplesmente aparece ele colocando gasolina, jogando gasolina na sua própria moto e depois ateando fogo ali no seu veículo. Por que isso aconteceu? A gente apurou com a Polícia Militar que, segundo as autoridades, ele teria sido abordado porque estava circulando com a sua moto sem a placa de identificação. Os policiais chegaram nele, fizeram a abordagem e ele relatou, olha, a minha placa está em casa, eu posso ir lá buscar e depois a gente faz a regularização aqui. Os agentes falaram, beleza, então. Ele pegou o carro dele, que estava ali próximo, praticamente na mesma rua, que inclusive, pelo que a nossa equipe apurou, na mesma rua ali onde aconteceu a abordagem, alguns metros atrás, é onde fica o local onde ele trabalha, que seria uma oficina. O carro dele estava ali, ele pegou o carro, foi para casa e depois retornou com a placa. Só que aí, amigos e amigas, quando ele foi colocar a placa na moto, a placa estava com problema, estava com defeito, estava danificada e por isso ele não conseguiu encaixar a placa de identificação na motocicleta. E os policiais viraram para ele e falaram assim, olha, a gente vai ter que apreender o veículo, vai ter que levar para o pátio. Foi nesse momento que, segundo a polícia, ele ficou bastante enfurecido, ficou irritado, foi até o carro, pegou esse galão de gasolina e ali ele colocou fogo no próprio veículo. A mãe dele estava ali próxima no momento, que é essa senhora que aparece nas imagens, ela tentou impedir ele de fazer isso, gritando, não faz isso, meu filho, não faz isso, mas ele foi lá e colocou fogo em um momento que, pelo vídeo, aparentemente ele estava desesperado, estava em fúria, porque ia ter o seu veículo apreendido pela polícia. A mãe e ele também, né, foram socorridos pelos próprios policiais, encaminhados para o hospital Jaime Santos Neves, aqui, que fica na Serra, e a mãe dele, até o momento, segundo informações que a gente apurou, ela segue internada, ela teve queimaduras na região do rosto e dos braços, queimaduras graves, e segundo que a nossa equipe apurou, ela está entubada, então a situação dela é bem séria. Ele também sofreu algumas queimaduras no braço e também está no hospital, mas a situação dele não é tão grave quanto a da mãe. Tiago, a gente vai seguir acompanhando essa situação que é bem séria, é bem chocante, principalmente pelo estado que está a mãe desse jovem que, segundo a polícia, tem 33 anos de idade. Tiago. Olha, você está vendo as imagens aí, no momento em que ele sai com esse golzinho aí, já um pouco alterado, e estaciona atrás da viatura da Polícia Militar. Me disseram que
A delegacia da Polícia Militar ali, o destacamento fica perto da oficina dele quando ele já chega com esse galão de combustível e fala: nem vocês, nem eu, e ateia fogo. Ele estava completamente descontrolado. Conversando com pessoas, eu conversei com pessoas que já alugaram galpões porque ele é mecânico na cidade. Ele é evangélico, a esposa dele é evangélica. Ele tem 2 filhos, na idade de 10, 12 anos de idade. São super respeitados, queridos, tranquilos. Alguma coisa motivou isso. A gente tem um recorte do que aconteceu. Se ele se sentiu desrespeitado, não pela polícia, mas com o braço pesado do Estado, que tira aí da gente, dos trabalhadores, impostos. Ah, vamos ter que apreender sua moto. Falou, pô, já pago IPVA ou deixei de pagar porque não tenho condições. Ninguém sabe os detalhes ao certo, mas alguma coisa fez com que ele agisse com essa loucura. Foi uma loucura. Ele não conseguiu enxergar absolutamente nada. Eu estou falando de um trabalhador, pai de família. Olha só quando você age sem raciocinar. Isso vale para mim, vale para você. Ele colocou não só a vida dele em risco, mas agora a mãe dele, pelas informações que nós conseguimos apurar, está lutando para viver no hospital. Ela teve queimaduras muito graves. Na outra imagem, na imagem que viralizou, você vê que os policiais não sabiam o que fazer com a atitude. A policial tenta impedir. Ela mesma, olha só, volta um pouquinho. A policial feminina, ela tenta impedir, ó. Ela saca a arma e fala, não. E a vida dela também estava em risco. Ela fala, se afasta. Se eu não me engano, tem o áudio, dá para ouvir a mãe pedindo também. Vamos posicionar para ouvir? Olha lá. Antes, ele inclusive, eu consegui ouvir em casa. Olha lá. Mãe, sai daí. Meu Deus, e ele fala antes, nem vocês, nem eu. E ele estava tão fora de si que a mãe dele estava ali, sofrendo queimaduras. É impressionante essa imagem que viralizou em todo o país. Daqui a pouco, novas informações sobre esse caso. O que a justiça fala, o que a polícia fala, o que vai acontecer com ele. Tem mais flagrante agora. Uma mesma dupla de ladrões cometeu 2 crimes. Os 2 roubaram um supermercado e um posto de combustíveis. Ao vivo, Elisângela Ramos conta essa história pra gente agora aqui no Alô. Ei, Tiago, pois é, essa dupla aí colocou terror ontem à tarde em Boa Esperança, uma cidade aqui do noroeste do estado. Eles aí com arma na mão, invadiram primeiro esse supermercado, colocaram medo mesmo, ameaçando tanto os funcionários quanto também os clientes que estavam no local. Pegaram todo o dinheiro dos caixas e depois de muitas ameaças ali, né, eles saíram do local. Depois não se deram por satisfeitos e ainda foram a um posto de combustíveis. Lá agiram da mesma forma, com a mesma agressividade, né? Também com ameaças, também, né, roubaram lá o local e depois fugiram. Mas a polícia, né, depois de ver todas as imagens, né, que tudo foi registrado por câmeras de segurança, agiu rápido e conseguiu localizar os 2 homens, né, em uma motocicleta em uma estrada rural. Fizeram o acompanhamento durante, inclusive, de acordo com a polícia, um deles teria atirado contra os policiais que, claro, reagiram, né, à injusta agressão. Em um determinado momento, ele perdeu o controle da moto e acabou caindo na lateral da via. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi preso. Com esse que foi preso, a polícia apreendeu pistola, também munições, celular e dinheiro. Além disso, durante a ação, também apreendeu 2 motocicletas. Esse homem, que foi preso, de 22 anos, ele já foi levado para o sistema prisional e ele foi autuado, né, por roubo com uso de arma e também por agir com um comparsa. Então, a polícia também deixa aqui um recado para a população que quem tiver informação a respeito desse outro, né, que fugiu, que ligue para o Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. Tiago, foi uma tarde de terror. 11h53. Obrigado pelas suas informações. Você conhece os perigos da automedicação? Hoje, o Alô te ajuda a entender os cuidados e também os riscos dessa prática tão perigosa para a saúde, principalmente dos idosos. Reportagem especial.
Dor de cabeça, febre, mal-estar. Sintomas comuns que para muita gente já tem solução pronta dentro de casa. E é exatamente aqui que mora o problema: a automedicação. Apesar de parecer inofensiva para alguns, a automedicação pode trazer riscos sérios à saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso incorreto de medicamentos é uma das principais causas de intoxicação no mundo. No Brasil, dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas apontam milhares de casos todos os anos. Para se ter uma ideia, aqui no Espírito Santo, nos 2 primeiros meses de 2026, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Estado, CIATOX-ES, registrou mais de 1.680 intoxicações e exposições por medicamentos. Ao longo de todo o ano passado, foram 5.800 casos. No mesmo período, 292 internações hospitalares foram registradas. Além das crianças, são os idosos que estão entre os mais vulneráveis. 7 em cada 10 usam remédios de forma inadequada, segundo o levantamento. É no grupo dos 60 a mais que aumenta o risco de interações. O motivo? O uso contínuo de vários remédios. Misturar substâncias sem orientação pode provocar reações inesperadas. Como acontece, por exemplo, num conserto de carro ou de uma geladeira, você vai vendo os detalhes disso, desse processo de construção, assim também é com o corpo humano. Os fármacos não criam efeitos, eles modulam respostas fisiológicas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, muitas vezes, o consumo dentro da farmácia, alguém que chega ali, a gente vê no Brasil as estatísticas de 9 em cada 10 brasileiros consumindo produtos, às cegas, muitos interpretam como novas doenças, mas o gatilho foi por uso errado de medicamentos. Então tem que saber o quadro daquele consumidor, daquele paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele já toma algum medicamento, porque corre o risco de ter alguma interação medicamentosa, né? Ele já toma um medicamento, tomando outro, potencializa, aumenta o risco, intoxicações, reações adversas. Tudo isso aí é uma preocupação para o farmacêutico dentro da drogaria. Não tem jeito. Quando o assunto é remédio, o que parece solução rápida pode sim virar um problema ainda maior. Além dos problemas das interações, existem também as alergias. Então, quando alguém recebe por via oral, por exemplo, uma dipirona, e fala, não tenho alergia, mas quando chega no hospital é por via intravenosa, é outra conversa. Porque existe chance de alergia por essa via. Algumas substâncias que a pessoa precisa falar para o médico ou então para o farmacêutico, eu tenho alergia a tal produto, informe, porque nós não podemos estimar de uma maneira só olhando para a pessoa, olha, você tem cara que tem alergia, isso não é bem assim. A orientação é clara, evitar a automedicação e procurar sempre um profissional de saúde. Quando você chegar à farmácia, procure o farmacêutico para poder tirar essas dúvidas. Ele está aqui habilitado, um serviço inclusive, em algumas partes, gratuito, para poder trazer essa informação para você e trazer proteção para você e sua família. Apesar do grande número de pessoas que acreditam que um remedinho para dor de cabeça ou dor no corpo não tem nada demais, tem gente que não abre mão de se cuidar. Para elas, medicamento, quando necessário, só com receita e orientação profissional. Pois é, eu sou meio medrosa mesmo. Não é todo remédio, toma esse aqui, eu não gosto muito não. Toma cuidado com a saúde. Tomo. Eu procuro sempre, venho com a minha receitinha mesmo. Muita gente ainda pratica a automedicação, né? Eu vou tomar um remedinho para dor de cabeça, um vizinho que receita. Você acha isso perigoso? Eu acho. Ei, gente, tô passando para te dizer que o meu amigo Thor tem um recado imperdível para você que gosta de economizar e de cuidar da sua casa. Quer ver só? Roda aí, diretor. Loja do Thor, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e agora também na Barra do Jucu. Vem pra cá!
Grill Panini 1.200 watts, 3 vezes de 50 conto. Toalha banhão Wave sortida 80 centímetros por 1,50 Cortex, 60 conto. Quadriciclo Marau Lady Star Spider-Man, 10 vezes de 55 conto. Conjunto de potes plásticos 785 ml Sanremo, 35 conto. Suqueira de vidro 2 litros sortida, 3 vezes de 50 conto. Lanterna Ultra LED recarregável 3 vezes de 50 conto. Conjunto com 6 copos de vidro 270 ml Nadir, 15 conto. Jeep elétrico TV sortido 12 volts Mimo, 10 vezes de 350 conto. Assadeira de 2,3 litros Nigro, 35 conto. Bol com 6 taças de sobremesa Rogemac, 80 conto. Loja do Thor, feita pra família, vem pra cá. Ah, viu aí cada coisa linda? É toalha, banhão, é potinho pra fazer a marmitinha, é tudo que você precisa e no precinho bom. Porque mais barato do que na loja do Thor, gente, só se for de graça. Meio-dia em ponto e a gente destaca uma notícia agora para vocês que infelizmente a gente não queria dar. A polícia está neste momento aguardando a perícia chegar ao local onde está o corpo do advogado desaparecido até então, desde o último sábado. Ele estava com a esposa numa festa de música eletrônica quando desapareceu. A esposa dele estava fazendo uma campanha quase que solitária inicialmente. Depois, ela passou a dormir sozinha no carro, pediu ajuda das pessoas. A polícia entrou no caso. E hoje, infelizmente, deu a notícia que ninguém queria ouvir. Aos 27 anos, esse jovem advogado foi encontrado sem vida. Ao vivo, Fábio Gabriel traz as últimas informações sobre este caso muito triste. É com você, Fábio. Pois é, Tiago, era uma notícia que nós não gostaríamos de dar, mas infelizmente o corpo desse advogado ele foi localizado ainda há pouco ali na região de Barra do Jucu, em Vila Velha, local onde ele tinha participado ali de uma festa rave. Tiago, como é que aconteceu essa informação, enfim, essa notícia, esse desaparecimento? Logo então, quando ontem nós exibimos ali a reportagem, conversamos, o repórter Arlisson Schneider conversou ali com a esposa desse advogado e ali ela expressou a sua angústia. Então, logo em posse dessas informações, a delegacia especializada de pessoas desaparecidas começou a realizar ali as buscas na região para encontrar esse advogado. Mas como ali é uma área de mata, Tiago, então a polícia precisou utilizar um recurso tecnológico ali, foi utilizado um drone que pôde ali auxiliar as equipes durante essas buscas. E com as informações de como esse advogado ele estava vestido, enfim, as características dele, e de acordo com a polícia, através desse drone foi ali identificada uma imagem ali, digamos assim, suspeita. A polícia então foi acionada, a equipe interna começou a ir até esse local onde o drone apontou e ali foi encontrado o corpo desse advogado. Uma equipe está no local da delegacia ali da Polícia Civil para ali realizar os procedimentos de identificação para em seguida fazer a remoção e levar o corpo até o Instituto Médico Legal aqui de Vitória, Tiago. Infelizmente é um caso muito triste. Muito triste mesmo. Daqui a pouco novas informações. As nossas equipes já estão indo para o local onde a polícia aguarda a chegada do carro de remoção de corpos. Muito triste essa história e a gente quer entender o que aconteceu. Daqui a pouco novas informações. Obrigado, Fábio Gabriel. 12:03, um churrasquinho aqui do estado foi invadido no meio da madrugada e o Alô conseguiu as imagens. O Arlisson Schneider está apurando essa história e volta com a gente ao vivo aqui no nosso Alô. É com você, Schneider. Eu entendo como é que é essa sensação de você chegar no seu estabelecimento, na sua casa, ter ali um portão, uma porta arrombada. Santa Maria de Jetibá, município pacato, pequenininho, todo mundo se conhece. E aí, esse rapaz, ele chega de bicicleta, já na maldade. Primeiro, passa de 1h da manhã, Santa Maria de Jetibá, madrugada de terça-feira. O que esse cara tá fazendo na rua? Tá entregando currículo? Tá indo buscar uma marmita? Tá indo matricular o filho na escola?
tá na maldade. Ele passa, olha, você vê que ele para a bicicleta, ele olha e fala, aqui é um alvo. Eu acho que ele escala, Thiago, porque na parte interna já desse churrasquinho, ele meio que desce batendo na câmera de vídeo monitoramento que tem lá dentro. E aí, é como se ele conhecesse o estabelecimento, porque ele vai direto pro caixa. Mas para azar dele, não tinha nada no caixa. Hoje em dia também quase ninguém paga com dinheiro, né? E aí, olha, um caixa faz uma bagunça sem fim, mas para não perder, para não sair de mão vazia, ele acaba levando um celular que estava ali no balcão, né? Provavelmente um celular utilizado ali na operação desse churrasquinho, que é tão difícil você abrir um comércio, você empreender, você se sustentar para vir um camarada desse aí e fazer uma barbaridade no seu estabelecimento. Mas olha, saudade da minha Santa Maria de Jetibá tranquilinha, tá? Que a gente saía de meia, chinelo, para poder tomar um guaraná no barzinho da praça, Thiago. Que isso, Schneider, você era só nas Havaianas? Você vê que pacato mesmo, nem o gato do He-Man ultimamente, né? O negócio tá feio. Você vê que essas cidades que nós estamos mostrando, tá falando aqui com o Cris, meu amigo Arderson Schneider, as ruas vazias, o pessoal dorme cedo, acorda cedo, o povo trabalhador, povo da terra, povo do comércio, né? E aí os bandidos oportunistas vão para essas áreas e tocam terror sozinhos, olha lá. E sabem que estão sendo gravados, mostrando a careta desse vagabundo, né? Para não falar outra coisa, né? E lá, sozinho, invadindo e fazendo a festa, tocando terror e trazendo aí prejuízo para os comerciantes. Schneider, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no nosso Alô. 12:05, atenção, porque o homem colocou fogo na própria moto, é o assunto do momento, infelizmente, né? Ao ser abordado pela polícia, a mãe dele tentou no momento impedir e foi ferida gravemente. O Patrick Sanches está desde cedo conversando com parentes, com amigos, com pessoas que conhecem esse rapaz e vai trazer detalhes pra gente, né, Patrick? É com você. Pois é, a mãe dele segue internada no hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O estado dela é bem grave, como informamos anteriormente. Ela está entubada e é uma situação muito delicada porque ela sofreu queimaduras no rosto e também nos braços. Ele, por sua vez, sofreu queimaduras nos braços, também foi encaminhado ao hospital. Mas aí fica aquela dúvida, o que vai acontecer com ele? Afinal de contas, ele colocou fogo na própria moto durante uma abordagem policial em um momento de revolta, porque os policiais iriam apreender o seu veículo. E aí ele, revoltado, né, em um momento ali de desespero, colocou fogo na própria moto. Mas o que vai acontecer com ele? A Polícia Civil informou por meio de uma nota, vou ler um trecho aqui, abre aspas. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com emprego de fogo, por causar incêndio e resistência à ação policial. Ele será encaminhado para o sistema prisional assim que receber alta médica. Ou seja, a Polícia Civil acaba de informar que após ele receber alta médica, ele será preso e encaminhado ao sistema prisional. A gente está desde cedo acompanhando essa situação, produzimos uma reportagem que a gente vai acompanhar agora com detalhes. As imagens são fortes. O vídeo mostra o exato momento em que um homem coloca fogo na própria moto durante uma abordagem policial que aconteceu nesta terça-feira em Melgaço, distrito de Domingos Martins. Esta senhora que aparece no vídeo é a mãe do motociclista, que ao ver o que seu filho estava prestes a fazer, tenta impedi-lo. De acordo com a polícia, o rapaz foi abordado pelos militares porque a sua moto estava sem a placa de identificação. Durante a abordagem, ele contou para os agentes que a placa estava em sua casa. Ele então pediu para que pudesse ir até o local buscar a placa do veículo e foi isso que ele fez. O seu carro estava próximo ali do local em que a abordagem estava acontecendo. Ele pegou o seu carro, foi até em casa e depois retornou com a placa para tentar regularizar o veículo ali no momento para evitar que ele fosse apreendido pela polícia. Só que a placa estava com um defeito na parte do encaixe, portanto ele não conseguiu encaixar a placa na moto. E aí os policiais disseram para ele que iam precisar apreender o veículo e levar para o pátio. Foi nesse momento que, segundo a polícia, ele ficou bastante irritado.
foi até o carro e, em um momento de desespero e de fúria, colocou fogo na moto utilizando um galão de gasolina. Nas imagens, também é possível ver que os policiais sacam suas armas e, segundo a PM, dão ordens para que o homem soltasse o galão de gasolina. Porém, ele não obedeceu. Após a ação do rapaz, os policiais deram voz de prisão. Segundo as autoridades, ele resistiu. Além disso, familiares dele apareceram no local com o intuito de impedir a polícia de efetuar a prisão naquele momento, sendo necessário, segundo a polícia, a utilização de uma arma não letal, um spray de pimenta, para afastar os envolvidos e conseguirem deter o rapaz. A nossa equipe conversou com uma pessoa que é conhecida dos envolvidos. A nossa equipe conversou com uma pessoa que é próxima aos envolvidos na situação. Ela não quis gravar entrevistas, mas contou pra gente que o homem se mudou para a cidade há cerca de um ano e que ele é conhecido lá por ser um rapaz trabalhador, evangélico, bastante religioso inclusive, e que sempre foi uma pessoa muito tranquila. Ela fala que ficou um pouco surpreendida com o que aconteceu e disse que também a comunidade da cidade está bastante assustada, principalmente por ser um local onde as pessoas são mais reservadas. Esse tipo de cena, segundo ela, não é tão comum, pois então essa reação assustou bastante a população de Melgaço. Segundo a polícia, o motociclista sofreu queimaduras nos braços e precisou ser atendido. Já a mãe sofreu queimaduras graves no rosto e nos braços, ao ser atingida pelas chamas enquanto tentava impedir a ação do filho. Ela foi encaminhada para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e precisou ser entubada. Até o momento, o estado de saúde dela é considerado grave. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional da Polícia Civil, em Venda Nova do Imigrante. A qualquer momento, novas informações. Eu mudo de assunto agora, 12:10. Um professor de 38 anos foi preso suspeito de estuprar uma aluna de apenas 16 anos de idade. Ele atraiu a adolescente para uma obra e depois ainda obrigou a vítima a tomar a pílula do dia seguinte. É o que você acompanha agora na reportagem do Alô. O suspeito, de 38 anos, foi localizado no local de trabalho em Linhares. Ele foi preso durante uma operação da Polícia Civil. Nós começamos a investigação, a delegada entendeu que era um risco para a vítima e para outras possíveis vítimas que esse elemento continuasse à solta. Foi feito o pedido de prisão e ontem os policiais conseguiram localizá-lo e prendê-lo no local onde ele trabalha aqui em Linhares. De acordo com as investigações, o homem usava um curso particular de informática dado na própria casa para ter contato com a vítima. Segundo a polícia, ele teria atraído a jovem de 16 anos com um pretexto falso para um local isolado e lá o crime teria acontecido. Ele planejou todo o crime, atraiu a vítima para um local onde ela não podia pedir socorro ou pedir qualquer tipo de ajuda e nesse local foi que ele a estuprou. Segundo a polícia, o crime pode ser agravado porque o suspeito era professor. Existe uma previsão de pena maior por conta dele ser professor da vítima, porque o professor se utilizou da sua superioridade para poder obrigar a menina a se relacionar sexualmente com ele. A polícia segue investigando o caso e não descarta a possibilidade que outras vítimas apareçam. A gente continua com o caso em aberto. As pessoas que, por acaso, sejam vítimas desse professor podem procurar a delegacia para a gente reforçar ainda mais a investigação. De acordo com o delegado, durante o depoimento, o homem confessou que teve relação com a jovem, mas disse que foi com consentimento. Depois de ser ouvido, ele foi levado para o sistema prisional. Ele foi preso preventivamente, mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e, por obrigação, a gente tem que levá-lo para o CDP de Serra, no local onde ficam os criminosos que praticam crimes sexuais. 12:13, a gente vai direto agora para a Rodovia do Sol, na região onde foi encontrado o jovem advogado de 27 anos, infelizmente sem vida. Nós temos aqui essa notícia para vocês no início do seu Alô Espírito Santo, por volta de 11h30
da tarde, confirmada pelo delegado. São imagens ao vivo das pessoas que ficaram incansavelmente fazendo buscas na região. Eu não sei se aquela é uma parente ou a esposa que nós entrevistamos ontem aqui, o Arleson Schreiber, de repente, se estiver assistindo, pode confirmar para a gente. Você vê que há pouco nós mostramos que o delegado disse aqui, o delegado responsável pelas investigações, que estava aguardando o carro de remoção de corpos ali no local. Não se sabe como que a vítima, né, foi encontrada, esse advogado, o estado em que ele foi encontrado, e também não sabe há quanto tempo ele estava, ou seja, sem vida ali naquela região. Você vê que fica bem às margens da Rodovia do Sol, na altura ali, bem perto de onde aconteceu o evento que rolou nesse final de semana, e que a esposa dele, que não sabia do paradeiro dele, ficou muito, obviamente, desesperada, entrou em contato com a gente. Nós fomos ontem até lá. Ela estava dormindo dentro do carro em que eles foram até esse evento, mas infelizmente agora há pouco a confirmação da notícia que nós não gostaríamos de dar para vocês. Ao vivo, Américo Soares, direto do local. É com você, meu amigo. Pois é, Thiago, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha o Alô Espírito Santo direto de casa. Uma daquelas notícias que a gente, né, depois de acompanhar bastante o caso, ajudar aí também na divulgação, na repercussão dessas buscas pelo advogado, a gente não gostaria de dar definitivamente essa notícia. O que acontece, Thiago, eu conversei ali com algumas pessoas que foram responsáveis por essas buscas, né? Conversei com alguns policiais dali da Polícia Civil que estão ali parados também, enquanto espera ali a perícia, né, para ser feita ali no corpo. O que acontece é o seguinte, Thiago, era um mutirão de pessoas ali, né, através da solidariedade, pessoas que não conheciam o Antônio Veiga. O Antônio Veiga de Freitas, de 27 anos, né? Claro, a esposa estava ajudando ali todos os dias nessa busca. A gente, né, através da reportagem imprensa, eu conversei aqui também, um dos voluntários, ele faz produção audiovisual, subia drones para ajudar nas buscas, e aí através de relatos, uma pessoa, após a reportagem, avisou a família que viu o Antônio andando às margens da Rodossol e ele teria tentado entrar em um clube que tem aqui à frente, no sentido de Vila Velha. Não conseguiu entrar no clube, ele voltou aí sentido Guarapari. Quando fizeram as buscas, infelizmente o corpo de Antônio foi encontrado. Hoje, mais cedo, por volta de 10h30, se iniciaram essas buscas aqui e o corpo foi encontrado. Agora, recentemente, a gente teve a confirmação ao vivo aí no Alô Espírito Santo. Eu cheguei aqui no local, conversei um pouco com essas pessoas, né? Elas, claro, muito tristes, estão abaladas ali, ninguém quis gravar, conversar sobre isso. Ele estava desaparecido desde o último domingo, né, quando estava em uma festa rave na Fazenda Camping também, e a família desesperada atrás dele ali. Muitas pessoas, inclusive, também lá de Iguaçuí, estavam apoiando nas buscas da maneira que podiam. E agora, a confirmação que ninguém queria dar, Tiagão. A gente está nessa reportagem aí, acompanhando aquela ali ruiva, é a esposa dele, né, 10 anos de relacionamento, acredito que se conheceram ainda adolescentes, porque ele nos deixa com 27 anos de idade, estavam nas redes sociais até comemorando esse relacionamento, as redes sociais dele em que ele era muito ativo, advogado criminalista, dava dicas, né? Era uma pessoa muito querida por todos, estava muito feliz nessa festa eletrônica que ocorreu ali pertinho de onde o corpo infelizmente foi encontrado, na Barra do Jucu, e que reuniu centenas, milhares de pessoas, uma festa bonita, mas infelizmente alguma coisa aconteceu de que ele saiu dessa festa. A informação inicial é de que ele estava atrás da chave do veículo, estava sem saber onde estava a chave desse carro deles, carro inclusive que a esposa estava dormindo há mais de 72 horas em busca de qualquer tipo de informação. Então uma campanha nas redes sociais começou ali, as pessoas subindo drone, a polícia foi acionada obviamente para fazer esse trabalho, e agora a confirmação que por volta das 10 e pouco da manhã de hoje, o advogado Antônio Veiga, de 27 anos, foi encontrado, infelizmente, sem vida, pegando todos nós de surpresa. A gente volta com o Américo. Américo, aquela ali é a esposa dele, obviamente, ela deve estar completamente abalada, sem condições de falar com a gente da imprensa, né?
Sim, Tiagão. A gente chegou aqui, inclusive, há alguns minutinhos, nos posicionamos, né, conversamos aqui com os familiares, né, ela ali, a esposa, ela estava presente ali muito abalada também. Tinha amigos próximos, mas também pessoas que não conheciam aí o Antônio. Agora, Tiago, conversando aqui, apurando no local, a informação preliminar, tá, gente? Ainda tem que se esperar o laudo pericial, mas a informação preliminar, segundo a Polícia Civil, é que o corpo está aqui em cerca de 12 a 18 horas. Então, as buscas foram feitas aí através dos relatos, infelizmente encontrado de maneira tardia, mas essa confirmação mesmo só vai ser realizada após o laudo da perícia, que é o que as autoridades estão esperando aqui também, Tiago. Essa informação é extremamente importante, não é oficial. Daqui a pouco a gente volta com o Américo. 12h, 19 minutos, 3 pessoas ficaram feridas num ataque a tiros que aconteceu em Vitória, ao vivo. Arleson Schneider que está com a gente desde cedo, trazendo detalhes. Vocês estão vendo aí, olha esse ataque a poucos metros do batalhão ali, né, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu estou falando de um local que é a cúpula, o cérebro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O Arleson Schneider já está posicionado com a gente, daqui a pouco ele volta com a gente trazendo detalhes ao vivo, mas antes, a matéria completa. O relógio marca quase 10h30 da noite. A Avenida Maruípe bastante movimentada. Repare que uma viatura da Guarda de Vitória passa pela avenida. Em seguida, surge um homem com uma arma na mão e chega atirando em um grupo que estava em um churrasquinho. Veja que estava tudo tranquilo até a chegada do atirador. Na correria, um homem chega a cair no chão, mas se levanta. 3 pessoas foram baleadas. Eu estava em casa, ouvi um barulho. Aí vi na janela e vi os tiroteios, uns 10 tiros. O atirador veio dali de trás e, segundo testemunhas, já veio com a arma na mão. Aqui é sempre com fluxo bastante intenso, muito movimentado. Aqui nesse canto era onde que estava o pessoal, aqui o churrasquinho, quando esse atirador chegou atirando várias vezes. Pelo menos 3 pessoas foram atingidas, mas todos os tiros atingiram as pernas dessas vítimas. Uma marca desses disparos, o Wagner Trabac vai mostrar pra gente, que pegou aqui de raspão nessa parede, nesse muro de um supermercado também, que é sempre muito movimentado. Mas o detalhe dessa história é que isso tudo aconteceu aqui, ó, a pouquíssimos metros, a pouco mais de 100 metros do quartel do Comando Geral e da base do 1º Batalhão da Polícia Militar. É como final de tarde eles vão lazer. A mulher contou que conhece as vítimas, que têm 22, 28 e 43 anos. Ela ficou de casa vendo toda a movimentação e correria. Ninguém falou nada não, que eu estava na janela e eu vi os tiros. Mas antes eu já tinha ouvido os tiros lá pro lado de Joana d'Arc. Depois a vizinha falou, passou um homem correndo com a arma. Eu vi os tiros, parecia que estava no meu quintal. O morador contou que o atirador não estava sozinho, estava acompanhado de pelo menos um outro criminoso e os 2 estavam de carro. Esse veículo teria sido estacionado aqui nessa rua onde o Wagner Trabac mostra pra gente a poucos metros de onde tudo aconteceu. Ele caminhou até aqui nessa calçada, visualizou os alvos e efetuou os disparos. O alvo principal, segundo testemunhas, seria uma das lideranças do tráfico de drogas no Morro da Engenharia. Depois dos tiros, apareceram várias viaturas da PM. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. 12h, 22 minutos, voltamos a falar sobre o sequestro que terminou em morte aqui na Grande Vitória. 2 pessoas foram presas. Ao vivo no telão aqui do Alô, Fábio Gabriel. Fabinha, com você. Pois é, Tiago, nós voltamos a falar desse crime que foi esclarecido pela polícia e que teve o seu ingrediente principal, o desejo de vingança. O
morador em situação de rua, o Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, que tinha 35 anos, de acordo com a polícia, ele costumava praticar furtos ali na região da Enseada do Suá e teria entrado dentro de um condomínio que é de responsabilidade de uma empresa de segurança. Então, o que aconteceu? Os seguranças, né, os vigilantes dessa empresa, eles ficaram irritados com isso e decidiram agir com as próprias mãos. Eles então foram até onde estava a vítima, o espancaram e depois em seguida colocaram o Marcos dentro de um veículo e depois disso ele não foi mais visto. Tiago, a mãe da vítima percebeu seu desaparecimento depois que foi levar uma refeição para ele. Isso era uma rotina que ela sempre costumava fazer e não encontrou ali naquela região onde ele costumava ficar. A mulher procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e depois a polícia então começou uma linha de investigação e viu através de câmeras de vídeo monitoramento que o Marcos tinha sido sequestrado. E dias depois, infelizmente, o corpo do Marcos foi encontrado em uma área de matagal no município da Serra e um desses homens, né, que foram presos ali, acabou sendo preso, ele acabou confessando esse crime que aconteceu agora no mês de abril e que de uma certa forma acaba chocando, né, Tiago? Porque vira e mexe, a gente sempre está aqui falando de casos envolvendo pessoas em situação de rua e foi o que acabou acontecendo aí com essa vítima, o Marcos, que acabou morrendo por esses homens, por esses vigilantes dessa empresa de segurança, Tiago. Olha, a gente está acompanhando agora aqui no lado esquerdo essa ação criminosa que foi feita ali na Praia do Suá, Enseada do Suá, e agora imagens ao vivo do lado direito e pode encher a tela desse encontro agora do advogado de 27 anos, depois de uma busca incansável da esposa dele, após uma participação numa festa de música eletrônica ali na Barra do Jucu, que reuniu milhares de capixabas, turistas, uma festa belíssima, mas infelizmente acabou em tragédia. Neste momento acaba de chegar aí o veículo responsável pela remoção de corpos. Você está vendo ali os profissionais ali fazendo todo o trabalho e a gente volta ao vivo com Américo Soares. Tiago, nesse momento que a gente acompanha, a Polícia Científica ela chega, né, para realizar a perícia. Lembrando também que tem todo o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil. A gente está na Rodossol, né, então tem muito tráfego também de veículos, precisa de uma mobilização também para que o trânsito flua aí da melhor maneira. Enquanto isso, as forças vão trabalhando. O corpo, ele chegou a ser visto, né, obviamente, pela esposa, por isso essa confirmação, na verdade, a gente teve essa confirmação no Alô Espírito Santo, em conversas aqui também com as pessoas que estavam presentes, né? A gente teve aquela informação preliminar repassada aqui pelos oficiais da Polícia Civil sobre a presença do corpo no local de 12 a 18 horas. Essas buscas estavam sendo concentradas desde domingo, né? Com informações de que ele estava transitando de maneira desorientada aqui pela Rua do Sol, estava ali correndo perigo. A gente cobriu o caso, né, do início ao fim, mostrando, ajudando a repercutir, apoiando nas buscas e também, Tiago, teve uma participação de pessoas que não conheciam o Antônio, né, de apenas 27 anos. Ele estava contando aí com a ajuda, a procura da esposa, a procura dos amigos também, familiares lá de Guaçuí também, que estavam numa festa da Fazenda Camp, uma festa de rave, de música eletrônica no último final de semana. Agora um desfecho que ninguém esperava e um momento que a gente acompanha ao vivo no Alô Espírito Santo é a chegada da Polícia Científica para fazer ali aquela perícia e aí sim ter a liberação do corpo, Tiago. No momento aqui muita emoção, obviamente, né, pelo desfecho do caso e claro, né, também mostrando aí um pouco do trabalho desses oficiais da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica, Tiagão. A gente acompanha agora na cobertura do nosso Américo Soares, direto do local onde foi encontrado sem vida esse advogado casado há 10 anos, tem uma filha, muito querido por todos, inclusive nas redes sociais tem um extenso trabalho de orientação à população sobre os direitos, principalmente na área criminal em que ele atuava. Estava ali se divertindo nesse final de semana com a esposa, eles que gostavam de festas eletrônicas e de repente ele desapareceu. A informação que a esposa dele deu para a gente ontem ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo, ela acionou a nossa equipe, nós fomos até ela, ela disse, olha, ele saiu de repente e a gente não conseguiu encontrá-lo. A informação
depois em que as pessoas tiveram acesso é de que ele, inclusive foi dada essa informação para o Arleson Schneider, que ele ficou atrás da chave do carro, sendo que a chave do carro estaria no bolso dele. E uma informação trazida agora pelo nosso Américo Soares é de que ele foi encontrado sem vida há cerca de 12, 14 horas, o que indica que ontem, quando a gente estava aqui noticiando, possivelmente ele poderia ter sido encontrado com vida. Então, por isso é importante, quando alguém desaparece, a gente acionar a imprensa, acionar as autoridades competentes para fazer esse rastreio. Toda ajuda é importante, mas infelizmente nesse momento isso não acontece. Américo Soares continua no local. Eu queria saber do Américo Soares, obviamente por conta desse trabalho, chegou agora os profissionais responsáveis para a retirada dele ali. Essa informação, repito, foi confirmada pela esposa que está ali no local, mas também pelo delegado responsável pela pasta de desaparecidos aqui no estado do Espírito Santo, dada inclusive em primeira mão, numa entrevista no início do Alô Espírito Santo. Eu quero saber, as pessoas estão ali, essas pessoas que ficaram horas e dias em busca de qualquer informação. Você apura isso para a gente, daqui a pouco a gente volta, porque essa solidariedade é extremamente importante para a gente fazer com que outras pessoas sejam encontradas o mais rápido possível quando elas desaparecem. 12h29, um casal foi preso transportando quase 20 quilos de pasta base de cocaína. Tudo isso estava escondido, sabe aonde? Manjado, né? Num tanque de combustível do carro. Você está vendo as imagens aí? Isso é manjado, né, Samuel de Fraga? Pois é, rapaz. Olha, Tiago, a droga foi encontrada ali no quilômetro 47 da 262, ali em Marechal Floriano, durante uma abordagem de rotina. Bem, os militares pararam o carro para averiguar como estava fazendo com todos os veículos. Aí perguntaram ao motorista, que estava acompanhado da mulher, de onde ele estava vindo. Ele disse que estava vindo de Ribeirão Preto e para passar alguns dias no Espírito Santo, cerca de uma semana. Mas aí, meu amigo, um dos agentes sentiu um cheiro diferente no carro. Falou, que cheiro é esse? Ele, como diz o Arleson, né? Fumei um negocinho, tô acostumado a fumar um negocinho, e aí para viajar, ficar mais tranquilo, aí já acendeu a desconfiança. O policial então começou a fazer buscas pelo nome do rapaz e descobriu que ele já foi indiciado por tráfico de drogas há um tempo atrás. Levantou ainda mais suspeita e começaram a mexer no carro. Mexe aqui, mexe ali, e encontraram 19 quilos de pasta base de cocaína dentro do tanque de combustíveis. O homem disse que receberia R$10 mil para poder fazer a entrega aqui no Espírito Santo, né? Mas ele recebeu voz de prisão juntamente com a mulher, foi levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante, aonde está à disposição da justiça, juntamente com todo o material apreendido, Tiago. Realmente, crime não tem vez, né? Não é correto e sempre deixa um rastro e é descoberto, Tiagão. Amigo, trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar você tem que estudar, você tem que se dedicar, né? Dá trabalho. Aí tem gente que quer cortar a fila. Aí dá nisso. 12h31, 2 pessoas foram presas, acusadas de participar do sequestro e morte de um homem aqui na Grande Vitória. Você agora vai acompanhar em detalhes o passo a passo de uma organização criminosa que acabou com a vida de um morador em situação de rua. Acompanhe agora na reportagem. Essas imagens mostram 2 motos andando pelas ruas da Praia do Suá, em Vitória. Os motociclistas estão atrás desse homem, em situação de rua, identificado como Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, de 35 anos. Ele aparece carregando 2 sacolas. Em seguida, para uma caminhonete e a vítima é colocada dentro do veículo e depois desaparece. Segundo a polícia, a mãe da vítima sempre estava acostumada a levar refeições para o filho na região em que ele costumava frequentar, mas ele não foi encontrado. No local, a mulher recebeu a informação de que ele havia sido sequestrado. Foi quando então decidiu acionar a polícia. Ao menor sinal de desaparecimento, o familiar deve procurar a polícia. E foi assim nesse caso. Em menos de 24 horas do desaparecimento do seu filho, a senhora Damiana procurou a Delegacia de Pessoas Desaparecidas para registrar que todos os dias ela levava uma marmita para o seu filho, que era uma pessoa em situação de rua, mas no dia 17, quando ela foi levar, o seu filho não estava mais. Ao apurar o que aconteceu, ela soube que seu filho se envolveu em alguma confusão.
as investigações se iniciaram e a polícia já identificou que o Marcos Vinícius havia sido vítima de, primeiramente, um sequestro praticado por pelo menos 8 homens. Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia começou a investigação. 2 suspeitos foram presos. Conseguimos identificar esses homens, todos vigilantes patrimoniais do tipo rondista, trabalhando numa empresa de vigilância eletrônica. Representamos pelas medidas cautelares de prisão e busca e apreensão de 2 deles, qual nós identificamos. Ao cumprir essas medidas no dia 20 de abril, conseguimos também localizar o corpo do Marcos Vinícius. As motocicletas e armas falsas utilizadas na ação foram localizadas. Um dos funcionários da empresa de segurança confessou o crime e, logo em seguida, o corpo de Marcos foi encontrado em uma área de mata na Serra. Através de um dos funcionários que colaborou ali com o trabalho da polícia, que indicou, né, a região onde a polícia já possuía aquela região de florestamento, mas é uma região muito grande, né, precisaríamos ali de muito mais tempo, ali, de outros recursos para encontrar esse corpo, mas houve de fato ali a participação, a colaboração de um desses funcionários que confessou o crime, tá certo? E indicou ali a área provável onde o corpo estaria enterrado, onde nós conseguimos, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, também localizar o Marcos Vinícius. O delegado informou o motivo da execução. A investigação demonstra que Marcos Vinícius já havia sido alvo desse grupo, né? Dias antes, Marcos Vinícius foi espancado por esse grupo em razão de estar cometendo pequenos furtos ali na região, né, de condomínios que são vigiados por essa empresa e também no entorno da própria empresa. Marcos Vinícius foi espancado brutalmente, há relatos de que tentaram retirar o dente dele com alicate, mas ele conseguiu fugir. Então é um grupo que agiu por justiça própria, né, fazendo justiça com as próprias mãos. E na madrugada dos dias 17, eles de fato conseguiram aí completar esse intento criminoso, arrebatando o Marcos Vinícius e terminando de matá-lo no município de Serra. O delegado comentou sobre uma participação da empresa na investigação. É uma empresa grande, portanto, com muitos funcionários. Já fizemos oitivas e investigações em relação à parte do comando da empresa e até o momento não existe nenhum vínculo que leve assim, de conhecimento ou de autorização dos donos da empresa a esse fato. Muito estranho esse caso, a gente tem que ficar muito atento a essas movimentações estranhas que não aconteciam há décadas aqui. Teve uma época que ações semelhantes de limpeza, se é que você me entende, acontecia frequentemente no estado do Espírito Santo. Depois parou. E agora, indícios de que isso pode estar voltando a acontecer. Enfim, a gente segue acompanhando. 12h35. Gente, já ouviu falar em acidente bobo, besta mesmo? Aquele acidente besta. É isso mesmo. Aquele acidente bobinho assim que você fala, meu Deus, não acredito. Mas que causa um prejuízo. Eu vou mostrar agora para vocês já está aí na sua tela, mas que deixou 3 feridos. Coloca de novo aí, porque eu queria acompanhar esse acidente besta aí. Ó, tá vindo um cara lá, Patrick, um dia desse caiu. Olha lá, a bike bateu na moto e a outra, rapaz, deu duplo twist carpado que tava na carcunda ali, ó. Tava digamos, banco de trás, né? Patrick Santos, foi assim que você caiu recentemente de bike elétrica? Me conta essa história aí. Besta esse acidente, mas que traz um estrago, né? Pois é, Thiago, olha, quando eu caí foi por bobeira também, mas não por falta de atenção igual nessa cena que a gente acompanha. A gente vê aí que tem um ciclista pedalando pelo canto ali da via, até que estava tudo tranquilo, só que de repente ele resolve jogar a bicicleta mais para o meio da avenida, esse caso que aconteceu em Guarapari. Só que no vídeo a gente consegue ver que ele não olha se vem algum carro, alguma moto, ele só joga a bicicleta. Só que, por azar, a moto já estava muito em cima e aí os dois não tiveram tempo de reação e acabaram colidindo. É uma situação assim que é uma distração, melhor dizendo, né? Um momento ali em que ele joga a bicicleta sem olhar e acaba causando um acidente. Pelo vídeo, parece até que ele reconheceu a culpa, né? Porque quando ele levanta da bicicleta e vai ajudar a moça que estava na garupa, ele já chega com a mão assim como quem está pedindo desculpa pelo que aconteceu. O fato é que a gente reforça aqui, né, a atenção que tem que ter, ainda mais
de bicicleta envolvendo moto, a gente sabe que quando está nesse tipo de veículo, qualquer acidente às vezes pode causar algo mais sério. Então fica aí o reforço, né, de sempre andar com atenção mesmo com bicicleta, porque não tem retrovisor. Então vai fazer uma curva, olha para o lado. Obrigado, Patriquito, pelas suas informações. 12h37 foi feita hoje uma fiscalização naquela ponte importante lá de Colatina. Isso aconteceu depois que um vídeo com rachaduras na estrutura se espalhou no WhatsApp, provocou medo dos moradores. Autoridades falaram, não precisa se preocupar, mas sei lá, né? Elisângela Ramos, volta comigo. Conta essa história direito aí, Elisângela, hein? Você apurou mais, você foi mais a fundo, amiga. Ei, Tiago, é isso mesmo. Hoje, quem esteve aqui na cidade foi uma equipe do CREA, né, que é o órgão de fiscalização, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eles fizeram essa vistoria, como você disse, depois de um vídeo circular nas redes sociais, mostrando que poderia ser, né, trincas da rachadura. Então, depois dessa vistoria, que foi feita hoje, de acordo com a equipe do CREA, foi sim visto o que parece ser uma trinca. Mas, de acordo também com o CREA, ainda não é possível afirmar que se trata, né, de algo que tenha risco, que vá trazer risco. Então, o que eles fizeram hoje, de acordo com o engenheiro do CREA, foi coletar, né, informações. Eles fizeram muitos registros, usaram drone, né, fotos, vídeos. Todo esse material agora vai ser encaminhado, né, para o DENIT, que é o órgão responsável pela ponte. Então, eles fiscalizaram, reuniram materiais, levaram para o DENIT. E agora o DENIT tem um prazo de aproximadamente 30 dias para devolver, né, então, um relatório detalhado, completo, e aí sim a gente vai saber com certeza se tem risco ou se não tem risco, se vai precisar interditar ou não. A princípio a gente continua sem respostas, mas aparentemente, de acordo com o engenheiro, pode-se sim, né, ser apenas uma coisa superficial, mas isso quem vai dizer vai ser o relatório detalhado que será feito ainda, Tiago. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando. A gente segue acompanhando, torcendo para que isso não aconteça. E você vê a importância do CREA, né? CREA nos traz credibilidade e vai a fundo apurar tudo isso com relação a essa ponte importante lá de Colatina. Agora, 12h40. Gente, olha só o que eu vou mostrar. Dá só uma olhada nestas imagens. Pode soltar. Meu pai do céu, um ciclista simplesmente atravessou ali a rua sem olhar para os lados. Fábio Gabriel, hoje é o dia dos acidentes. Infelizmente, ontem também foi, né? É verdade, Tiago. Esse vídeo aí faz parte daquela série de inacreditáveis. A gente observa que um ciclista vem ali em altíssima velocidade, não olha para o lado e acaba atingindo, Tiago, ali um veículo de cor branca, parece ser um Fox. A gente sempre costuma falar aqui que são os automóveis, os carros que batem em bicicletas e motocicletas, mas nesse caso aí foi diferente. Foi o ciclista que atingiu ali o veículo, já que ele veio a toda, não conseguiu frear e o impacto foi inevitável. Tiago, esse fato aconteceu no município de Água Doce do Norte, no extremo noroeste do estado, essa cidade que fica distante cerca de 280 quilômetros aqui da capital. A gente observa que com o impacto ele cai ali, enfim, parece ter se machucado, mas olha, Tiago, a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele, mas ele pode ir no cartório e mudar a data de nascimento, porque com certeza ele nasceu de novo depois desse acidente que aconteceu lá em Água Doce do Norte, Tiago. Gabriel, é a primeira vez que eu vejo uma bicicleta atropelar um carro. É impressionante. A velocidade que ele foi ali, vocês viram? Ele que atropelou o carro e voou longe. Estão comentando aqui no interior, Fábio Gabriel, que é difícil, é quem chegar primeiro no cruzamento que tem direito. Não é assim. Porque um acidente como esse lotam os hospitais públicos e quem precisa de atendimento mesmo por questões de saúde não consegue porque tem que dar prioridade para quem está mais ferido. E que ele se recupere e que ponha pelo menos freio nessa bike ali. Obrigado, Fábio Gabriel. 12h42, olha só. No quadro Alô, meu povo de hoje, a Dani Cariello vai chamar agora a sua atenção para uma situação absurda que tem acontecido em um bairro importante aqui da capital.
que está acontecendo lá, Tiago? Seguinte, crianças estão levando choque. Encosta assim, leva um choque numa quadra de esportes da comunidade. Mas antes, a gente vai agora com informações ao vivo com o Américo Soares sobre o encontro, sem vida do advogado desaparecido, que estava desaparecido de 27 anos. É com você, Américo. Tiago, a gente segue aqui no local, porque foi encontrado aí o corpo do advogado criminalista Antônio Veiga de Freitas, de 27 anos. Essa busca estava acontecendo desde o último domingo, dia 26, E ele estava numa rave, numa festa de música eletrônica, próximo aqui onde o corpo foi encontrado, na Rua do Sol. E aí, Tiago, agora que a gente acompanha o trabalho dos profissionais da Polícia Científica, começam a ser retirados os objetos que estão ali, os pertences do Antônio, enquanto familiares e amigos também estão aqui e também pessoas que não conhecem. Na última entrada, Tiago, você falou sobre isso, inclusive, das pessoas que não conhecem ele, mas ajudaram na busca. Nossa, é lamentável. A gente segue acompanhando ali a movimentação. Eu tenho um recado para vocês de casa agora. A sua mãe merece um presente especial. Neste domingo, por apenas R$ 2,50, você concorre a R$ 175 mil em prêmios no Capixaba Cap. É isso mesmo. Só no quarto prêmio tem R$ 150 mil. Do primeiro ao terceiro prêmio tem 5 mil, além de 10 prêmios de R$ 1.000 no Giro da Sorte. E a promoção do bônus continua. Comprando 8 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 2 títulos direto aí na sua carteira digital. Você aumenta as suas chances e ainda ganha na hora o valor de 2 títulos. É fácil demais participar. Então, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingo de 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim SBT. Então não perde tempo, Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Bem envelhecer. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Móveis Rimo, sempre o melhor para nossos clientes. Produtos 100% em MDF, com corrediças telescópicas e portas com amortecimento. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse spsex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Todos os dias, alguém sai de casa com a intenção de cometer um crime. Todos os dias, nossos policiais vão às ruas para defender a vida dos capixabas. Esse confronto nem sempre é visto pela população, mas acontece o tempo todo. Nos últimos anos, o governo do Espírito Santo reduziu o número de homicídios para a menor taxa dos últimos 30 anos. E isso só foi possível com um investimento de R$ 1,2 bilhão em tropa, tecnologia de ponta, inteligência e integração das forças de segurança. Um trabalho feito para proteger quem mais importa, você. Os desafios ainda são grandes. Afinal, o crime não descansa. E quem cuida de você também não. Segurança que protege os capixabas todos os dias. Governo do Espírito Santo. Um estado melhor a cada dia. Tem momentos que começam com um simples play e viram lembranças para a vida inteira.
virando história em cada sexta-noite. Ou naquele tempinho só seu, que faz tudo desacelerar. Tem momentos que a gente vive junto. E são esses momentos que a gente nunca esquece. Loga! Aproveita e dá o play. Dia 2 de maio, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O primeiro evento evangélico da história. Conferência Amigas com Propósito 2026. Presenças confirmadas. Pastora Raquel Lima. Pastora Aziz Soares. Leidimara Lemos. Wellington Silva e Gabriela Rocha. Realização Instituto Tudo Novo. Promoção Viva FM. Patrocínio TV Sim SBT. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Todo sonho começa com uma escolha. E o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Homens e mulheres, concurso superior em diversas áreas. Acesse isfesex.eb.mil.br E junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. De segunda a sábado, 7h30 da noite. País latino. A notícia descomplicada. Em conexão com a realidade. Saiba tudo o que acontece aqui e lá fora. SBT Brasil. SBT Brasil. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera, ele ganha forma. Best Senior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento. Lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Estamos de volta com o seu Alô Espírito Santo. A matéria da Dani Cariello, Alô Meu Povo, volta amanhã por conta da falta de tempo hoje, infelizmente, por conta das matérias que nós mostramos aqui. Outras informações, portal Sim Notícias, de tudo que você viu aqui e mais. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã, a partir das 11h15 da manhã. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.